Ok, pessoal, então agora nós estamos iniciando a nossa aula de hoje, né, que é a nossa aula de dúvidas sobre os exercícios práticos profissionais que nós desenvolvemos e que vocês precisam resolver eles, tá? Então, nós vamos começar com a Paula e, na sequência, com os demais alunos que têm dúvida. Vamos lá, Paula. A minha dúvida é a questão do caso da Pauline. Era uma enfermeira de 42 anos. O que você enxerga como dúvida? Eu vou até, inclusive, compartilhar a tela agora, só para que fique gravado, para que a gente possa enxergar o caso da... depois acho que a gente até vai ter que tirar uma foto, porque vocês estão tão bonitinhos aqui, gente, na minha tela, mesmo os que estão apagados. Tá, vamos lá. Vai, Paula. É na questão... Paula deve ser tua filha, Pauline, né? Tá tudo aqui de acordo, né? Por isso que eu tive a dúvida. É uma sugestão. Quanto que eu vou ganhar na pensão? Tá. Na letra E, qual o valor da pensão de Bento e de Paula? Essa daí eu fiz, né? Tentei estudar, assim, para poder responder. E eu vou dizer mais ou menos a minha resposta. Eu coloquei que os dois, cada um receberia 50% da pensão. Só que o que me deu uma dúvida? De que eu li, eu não lembro, eu sei que eu usei como base o artigo 74 da Lei 8.213, né? E aí eu lembro que eu li alguma coisa que dizia que se fosse aposentado, o filho, né, dependente, receberia mais 10%. Só que no caso, não diz que ela é aposentada. Então eu fiquei um pouco nessa dúvida, se ficaria só os 50% ou ela também recebe os 10% a mais, a Paula, no caso. O Bento, como companheiro, não. Não sei se o senhor pode me esclarecer essa, porque eu realmente não achei mais nada. Tá. Ok. Eu gostaria de participar porque é a mesma dúvida que eu tive, e daí Perfeito. eu gostaria de esclarecer a minha resposta que eu dei. Perfeito, tá? Já vamos aqui, pessoal, a primeira situação, tá? E a filha Paula, é Pauline e Paula, né? Agora que eu percebi, né, da situação dos nomes, nem tinha visto que tinha, né? Não lembrava da situação da Paula ali, né? Tá? Mas vamos lá, tá? A gente sempre precisa. Lembram dos desenhos que a gente fazia lá, né? Na disciplina de sucessões? Aqui no previdenciário a gente utiliza também isso, às vezes ele se faz necessário. E hoje de tarde eu lembrei de vocês mais do que nunca, gente. Né? Eu estou fazendo um processo de inventário que tem 4 declarações de TCD, né? Porque tem 4 falecidos ao longo da história né, desse espólio, tá, gente? Então, é um desenho que já chegam nos bisnetos, tá? E daí eu lembro aqueles desenhos complicados, este processo é um, tá? Mas voltando para cá, então a Pauline, ela vivia com o Bento há quanto tempo? Há 1 ano. 1 ano, ok, perfeito. E tem a filha Paula, né, de 15 anos, tá? Então, aqui, em relação ao salário, tá, gente? Lá no artigo, a gente vai lá para a Lei 8.213, né? Esta é a lei sempre importante para a gente, tá? Sempre importante para a gente. Tá? Então, aqui, gente, tá? É a primeira coisa que a gente vai olhar sobre a renda mensal do benefício, tá?
Então, vamos dar, olhar algumas situações aqui desta lei, tá? Então, vocês perceberam que no direito previdenciário, tá? A gente trabalha diretamente com as leis. E se a gente não trabalhar diretamente com as leis, tá? Se a gente não trabalhar diretamente com a lei, a gente não consegue esclarecer, e até por isso que eu achei bem bacana a fala da Jéssica, tá, professor? Eu tive que pesquisar, tive que buscar exatamente esse é o nosso papel, e aqui que nós vamos trabalhar, tá? Eu estou abrindo aqui, eu quero abrir mais uma lei, tá? Eu quero a lei, novamente, 8.000, porque eu quero né, sair de um artigo e ir para o outro rapidamente. É o artigo aqui 74, tá? Então, se a gente descer aqui, tá? Vamos aqui, tarará, tá? Então, olha o artigo 75. Alguém pode olhar o artigo 75? Alguém poderia ler? Ó, o valor da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado receberia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento, observado, né, o disposto no artigo 33 dessa lei, tá? Então, vocês perceberam por que que antes eu abri o artigo 30 o artigo 33, tá ali para mostrar para vocês, tá? Então, num primeiro momento, 100%, tá? Aqui não diz, no caso, que se como o companheiro tem apenas 44 anos, tá? Ele não tem outra aposentadoria, tá? Nada aí, se era alguma dúvida que alguém ali tinha comentado, tá? É a primeira situação. Ele não tem outra aposentadoria, tá? O valor de 3.000, a gente tem que olhar também aonde, gente, tá? Nós temos que ir lá aonde, tá? Na Constituição Federal, tá? Constituição Federal, vamos para a Constituição Federal. Aonde é que a gente vai? Nas emendas constitucionais. Qual que é a emenda constitucional? Esta aqui, 103, de 2000, tá? Que daí aqui vai falar do valor da aposentadoria, tá? Vai falar do valor. A gente tem uma lei, mas nós temos algo maior que é a questão principalmente, quando nós falamos aqui da Constituição. Alguém lembra qual é o artigo aqui? Vamos só um pouquinho, Ctrl F. Pensão, acho que é o 23, se eu não me engano. Pensão por morte. Positivo, professor, 23. Então tá. Minha memória está me ajudando. E as minhas memórias ajudantes. 23, tá? Então, vamos lá no artigo 23, tá? Então, aqui a gente tem uma outra situação, tá? Qual que é a outra situação que a gente tem aqui? A pensão por morte, embora nós tenhamos aqui, ó, por isso que eu estou colocando para vocês. A gente tem aqui este artigo, que fala uma situação, tá? O artigo 75, se fosse válido o artigo 75, quanto é que de aposentadoria a Paulina ia receber? Alguém está vivo aí? Sim.
Eu vou colocar a minha resposta, pode ser? Pode. Porque, na realidade, eu salientei esta condição dela não ser aposentada, então, esse benefício de 100% do valor da aposentadoria por invalidez, quando da data do óbito, tá? Calculado no dia que faleceu por parte do INSS. Daí é onde entrou a minha dúvida, né? Porque eu considerando que Bento não tenha direito à pensão, aí eu respondi a questão de 50 mais 10, que seria 60%. Caso o valor da aposentadoria seja 3.000, Paula recebe 1.800. Essa dúvida que ficou, eu não... E considerando que Bento tenha direito, porque fiquei nessa dúvida, depois eu respondi que seria 50 mais 10 e mais 10, 70%, onde no artigo 77 da 8.213, a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre os dois em pares iguais. Artigo 77, foi a minha resposta. Tá. Agora, a minha dúvida em relação a... Era a Paula. Paula, qual é que era a tua dúvida específica? A minha dúvida, professor, era em relação à divisão, né, da porcentagem, porque agora eu não estou com a questão aqui, mas que seria quanto cada um iria ganhar, o Bento e a Paula. No meu caso, eu respondi que cada um ganharia 50%. Aí minha dúvida ficou do artigo 23 da Constituição. Exatamente, pessoal. De desaposentadoria, aí me bugou um pouco. Eu vou perguntar para vocês. Embora, e essa é a dificuldade que a gente tem, eu digo dificuldade até a gente acostumar com o direito previdenciário, né, gente? E esses exercícios, e ao dar esses exercícios, eu faço com que vocês comecem a olhar para o direito previdenciário do ponto de vista prático, tá? Nós temos aqui uma lei, o artigo 70, então procede a situação que o Daelton apontou, tá? Do artigo, aplicação do artigo 77, Daelton, eu concordo contigo, tá? E procede, tem acontecido exatamente da forma como você tem apontado, tá, Daelton? Tá? Na forma como você tem apontado, esse artigo 77 se aplica, tá? Agora, a dúvida que eu tenho, e que vocês não me esclareceram, nem a Paula, nem o Daelton me esclareceu, e eu não consegui entender, quanto é que né, é a Paula, né, que aliás, a filha é a Paula, o Bento, né, o Bento vai receber nessa situação. A princípio, ele não tem direito dentro do... Claro. A princípio, ele não tem direitos a receber. Seria só a Paula. Eu até tirei aqui para voltar aqui para todo mundo se enxergar. Eu verifiquei, ele tem o direito, e o percentual para mim está claro também. O William acha que ele tem direito. E a Tainá, boa noite, Tainá, tudo bem? Eu também coloquei que ele tem direito. Também? Tá. Vamos fazer o seguinte. Paula, você colocou que ele tem direito? Coloquei, sim, que tem direito. Tá. E por que justifique por que ele tem direito? Professor, deixa eu lembrar agora o porquê, né? Eu coloquei que ele tem direito porque ele era companheiro dela há um ano, não necessariamente por isso. E daí agora eu vou abrir novamente, vocês estão percebendo que eu estou abrindo a lei
aqui várias vezes para deixar no... eu estou abrindo novamente uma lei 8.213, e eu vou lá, se eu não me engano, Eu no botei no artigo... artigo 16, parágrafo 3. Exatamente, isso aí, Carol, tá? Lá no artigo 16, Ctrl F, deixa aqui, artigo 16, acho que não está compartilhado com vocês a tela, né? Deixa eu Não. compartilhar aqui a tela, tá? Compartilhar a tela. Daí vocês vão se enxergar bonitinhos aqui, tá? Agora, tá? Então, a dúvida, nós vamos encontrar aqui. O Daelton, por favor, pode fazer a leitura, né, no inciso 1º. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado, tá? E daí, então, está aí a resposta do inciso 1º. O cônjuge, a companheira, o companheiro. Bento era o quê? Era o companheiro. Ok. Então, ele está descrito aqui no inciso 1º? Está descrito, só que Ok. ele tem menos de 1 ano, daí o INSS com certeza vai desconsiderar essa condição. Baseado em que você afirma isso? Com menos de 1 ano. Mas onde é que está escrito que eu vi... Na verdade, ele tem menos de 2 anos, né? É menos de 2 anos, E né? menos de 2 anos, daí ele tem um tempo que ele recebe o benefício. Epa, olha aí, ó, vocês estão trazendo coisas importantes, discussões importantes. Vamos lá no artigo, se eu não me engano, 77, tá? 77. Opa, Ele não aqui, tem ó. direito, a cessação do benefício ocorre quando o casamento ou união estável tiver sido, porque é a questão de concessão, cessação do benefício. Olha aqui, ó. Tá? Então, tá? Pessoal, a questão da prova de companheiro, se é companheiro ou não, essa prova ela é feita de forma documental, tá? Desculpem deixa eu voltar aqui para a historinha, tá? Deixou o companheiro, aqui não fala se tem documento formal, tá? Não fala que tem documento formal, mas se é companheiro e tem como provar a convivência, tá, gente? São as regras lá do artigo que vocês estão acostumados e fizeram direito de família, todos fizeram direito de família? Sim. O artigo, o Código Civil 1723, 1723, ali que vocês são os requisitos para a união estável, convivência pública duradoura, com o objetivo de constituir família. Então, se eles tinham o objetivo de constituir família, o Bento provar isso, tá? Essa é a discussão se vai provar se tinha união estável ou não, tá, gente? As outras questões de ordem, previdenciária, a gente precisa verificar aqui no direito previdenciário, naqueles artigos que eu estou apontando e mostrando aqui para vocês, tá? O que eu estou, com análise, com essas perguntas que vocês estão fazendo, o que eu estou mostrando para vocês? Sempre que surgir um caso de direito previdenciário, uma situação que envolva qualquer benefício, onde você vai? É na legislação previdenciária. Então, vocês estão percebendo que quando vocês me apontam uma dúvida, onde é que eu vou? Lá eu vou exatamente aonde? Lá na disciplina, no artigo, para que vocês ali estão fazendo o caso, estão construindo as respostas, vocês vão analisar situação por situação. Tá bem, gente? Tá? Ô, professor.
Fala, Paula, que nós fomos e esquecemos de te dar a palavra, né? Não, é só daí, nessa questão da comprovação da união estável, eu usei, que é a questão B, eu usei o artigo 16, parágrafo 5º. Não sei se está correto, eu acho que sim, né? Que lá fala da comprovação da união estável. Sim, ele fala também ali da questão da prova material, dos As documentos, provas do união estável, exatamente, tudo é isso isso. aí. Tá, só por dúvida mesmo. Mas, Paula, você ficou com mais alguma dúvida? A dúvida que você tinha, ela foi esclarecida? Mais ou menos. Tá, então, se tem mais ou menos, vamos esclarecer. Qual é a dúvida, a dúvida que você tem? O que você entendeu e o que qual é a situação, qual é o caso, o que você entendeu e qual é a dúvida que você tem? Porque assim, ó, como para mim já foi esclarecido que o Bento tem direito, né, à pensão, então lá a última questão pergunta de quanto que vai ser, como que vai ser dividido. Respondi que seria 50% para o Bento e 50% para a Paula, que é a filha. Aí a minha dúvida foi que no artigo 23 da Constituição fala sobre uns 10% que o dependente poderia ter, que eu entendo como a filha. Só que ele também fala sobre o. Mas Acho que daí a gente precisa fazer a leitura, Paula, tá? Olhem aqui, ó. A gente precisa fazer a leitura, tá? E eu me proponho a fazer a leitura com vocês para esclarecer o artigo 23, porque ele é extremamente importante, porque não é do dependente o valor. Vamos fazer a leitura, por favor, tá? E daí a gente tem que lembrar do artigo 77, que há pouco o nosso amigo Daelton havia apontado, tá? Vamos aqui, como eu estou aqui mais próximo, eu vou mostrar aqui, ó, tá? Chamem esses alunos para participar da aula. Pessoal, vocês todos, eu estou com a tela compartilhada ou não? Não. Não, professor, ainda não. Desculpem. Daí, às vezes, eu estou olhando aqui, tá? Compartilhando. Vocês, em relação ao artigo 77, vocês ficaram... O que você compreendeu, Paula? Um minuto que eu preciso lembrar do 77, professor. Não, está aqui, eu estou mostrando, não sei se está... questões, tá? Aqui? Tu está enxergando aqui? Tá. Ele está destacado aqui. Olha. Seria dividido igualmente entre os dependentes, foi isso que eu entendi. Ok, tá? Então, primeira situação, havendo mais de um pensionista, daí, pessoal, nós não confundimos aqui aquela situação que é do direito sucessório, tá ok? Aqui nós estamos falando em direito previdenciário, primeira coisa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente precisa, para esclarecer, vir aqui, tá? Vamos fazer... Paula, eu te sugiro que você faça a leitura. Pode fazer a leitura em voz alta para a gente? A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor de aposentadoria, recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida da cota de 10%, dos 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Tá. Agora eu vou fazer, Paula, tu prepara o que você entendeu disso, te prepara, que eu vou fazer antes, eu vou perguntar para alguns outros colegas aqui para ver o que eles entenderam, tá? Para ver o que eles entenderam, tá? Andréia, tá bem? Tá me ouvindo? A Andréia não está... Andréia,
Tu É que consegui... também é ruim meu fone. Não, mas a gente está te escutando de maneira perfeita, tá? Ah, tá bom. Ah, estamos escutando bem. A minha dúvida é a seguinte, Andréia, tu poderia explicar para a Paula e para o Daelton o que você entendeu neste ponto em relação o artigo 23, eu vou voltar, eu vou compartilhar ele novamente, tá? Para que vocês, se vocês não estão com ele aberto, vocês possam enxergar. Espera aí que eu vou abrir meu computador. Tá? Mas aqui, tá? Se tem mais alguém que quer ajudar a Andrea, porque a ideia é que a gente vá falando e vocês vão explicando o que vocês entenderam, tá? Posso explicar o que eu entendi? Eu vou pedir. É a Paula? É. Vai, Paula. Ó, eu vou continuar com a minha mesma teoria. Eu entendi que cada um receberia 50% e que esses 10% só seria cabível se, no caso, acho que a falecida fosse aposentada ou tivesse alguma incapacidade, mas é isso aí que eu acho que eu não estou entendendo. É justamente essa parte. Eu também estou com dúvida nessa parte, então, quem se prontifica a me explicar essa parte? Deixa eu ver. A Ana, tu entendeu, Ana, essa parte? O que você colocou aí no teu trabalho, Ana? Nós botamos 50%. Quem que falou? Eu, Andréia. Tá. Andréia, Porque o meu entendimento... sim, pode falar. Oi? Pode falar que estamos te ouvindo. Eu entendi que assim, de 100% ficaria 50% para cada. Eu entendi assim. Tá. Muito bem. Vamos tentar. Professor, posso Deixa eu ver falar? quem. Fala, Carol. Olha só, eu não sei se eu entendi uma coisa muito errada, mas eu também entendi isso de 50%. Mas para chegar no valor, eu entendi que essa cota familiar de 50 mais 10 é para chegar no valor caso aquele valor de aposentadoria por invalidez. Não seria isso? E depois desse valor seria dividido 50-50? Olha, vocês Valor que perceberam seria a que aposentadoria a, dela? a Carol trouxe uma situação diferente, ela acrescentou alguma situação bem importante, tá? Ivani, tu quer nos ajudar? Ela fez comigo. Tá igual. Fez contigo. A gente fez Tá. juntas, lembra? Daí a Perfeito. mesma resposta. Tá. E o que você entendeu, Ivani? O mesmo da Carol, que era os 50% para cada. Nesse caso específico, 50% para cada um. Mas 50% de que valor? Do valor. Do total. Daí a gente vai. Exatamente. Mas foi isso que eu entendi. Para chegar no valor, tu daí usaria essa cota familiar, usaria esse cálculo de 50 mais 10 por dependente. Tá. Ok. Mas está errado? Não, eu acho, Carol, que tu está nos trazendo algumas luzes que são bem importantes. Jéssica, tu conseguiu entender essa questão? O pessoal está me abandonando. O William conseguiu entender essa questão?
Positivo, eu acho, professor. Quer que eu leia a minha resposta? Não, eu quero que você explique para a gente, porque eu não estou conseguindo entender essa questão do Professor, artigo 23, tá? Então, me explique, por favor, William. professor, de acordo com o artigo 23, seria 50% acrescido de 10% para cada dependente, formando, portanto, 70% do valor que ela receberia se estivesse aposentada por invalidez no dia do óbito. Então, Tá. desses 70%, o outro artigo que o senhor comentou, 74, se eu não me engano, que eu não estou lendo agora, seria 50% do valor dessa pensão para cada um dos dependentes. Tá. Então, vamos partindo na ideia aqui do caso, gente. Vamos, eu acho que eu vou voltar. Mais alguém gostaria de falar? A Paula, que estava falando, da Elton, a Andréia, se vocês quiserem falar, por favor, fiquem à vontade, antes de eu dar a explicação final. Não, professor, eu tô mais confusa do que antes, então eu quero ver a explicação. Tá? E agora é exatamente, vocês vão ver como que a gente precisa fazer a leitura detalhada da lei. E se a gente não fizer a leitura com uma certa atenção, a lei ela nos dá um chicote, tá? Então, eu chamo vocês para olhar a Tainá, acho que pelo menos ela só escreveu, não sei se ela consegue participar. Tainá, se tiver alguma dúvida, por favor, pode escrever, tá? Porque eu não ouvi tua voz, daí se tu quiser escrever alguma dúvida, por favor, escreva. Aqui, voltando. Pessoal, vamos ler agora. Olhem aqui. A pensão por morte concedida a dependente dessegurado do regime geral de previdência ou de servidor será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria. Vamos, quanto é que a Pauline recebia? Olhem aqui, gente. 3 mil. 3 mil, professor. Vamos... Oi? Desculpa, William, que eu não te ouvi. Não, só que é 3 mil, professor. Ok, beleza, tá, William. Então, se nós temos, vamos partir da ideia que a aposentadoria por invalidez é no valor de 3 mil, tá? Vamos partir dessa ideia? Depois a gente aprofunda essa questão do cálculo dos benefícios, tá bem? É de 3 mil, tá? Eu pergunto para vocês, o que está dizendo o artigo 23? Uma cota familiar, olha aqui, ó, prestem atenção. Opa, desculpa aqui. Uma cota familiar de 50%. 50. 3 mil, quanto é que vai ser este valor? 1.500. 1.500, tá. Mas, o que tem? Quantos dependentes tem aí? 2. Acrescida de uma cota de 10% percentuais por dependente. Então, quanto é que vai ser essa cota familiar? 60? Oi? A cota é 60, seria? Não. 50 mais 10 mais 10. Exato. 70%. 70%, gente. Daí, quando eu falo que a matemática ela tem que ser nossa amiga, gente, olha aí, ó, advogado sem matemática, tá? Pessoal, então, a cota de 50% mais acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente. Quantos dependentes tem? Quais são os dependentes, gente? Considerando, são o Bento e a Paula, são 2. Exatamente, Bento e Paula, são 2 dependentes.
Então, quanto é que ficaria este valor? Olha, é bem simples, até o professor favoreceu, colocou números inteiros ali para vocês. Professor, eu fiz 70% do valor total, então seriam R$ 2.100. Exato, perfeito, William. Tá? 1.050 para cada um. Exatamente, tá? O cálculo de vocês está de acordo, meus amigos, porque está conforme orientação e apontamento aqui do artigo 23, tá? Agora, a Paula e o Daelton, da dúvida que vocês tinham, né, em relação ao valor da pensão, foi esclarecida? Foi. Agora sim. Tá? Minha sim, então. só agora veio a resposta A, se Bento tem ou não direito. Eu entendo que a cessação do benefício, por aquele caso ali, o INSS não vai dar de pronto, né, administrativamente, a pensão para ele. Porque ele tem 1 ano e com 2 anos cessa a pensão. Eu pensei nesse sentido. Mas não, da Elton, eu acho que a forma como você interpretou, ela está equivocada, tá? Ele tem direito aos 4 meses, tá? Tem direito por aquilo que a gente viu ali, ele é companheiro, a lei diz, daí independe do tempo que está junto, tá? Sim. Independe, até por isso que a lei, ela acaba, para aquelas pessoas que estão pouco tempo junto, ela dá um tratamento diferenciado, tá? Ela dá um tratamento diferenciado, tá? Pessoal, mais alguma outra dúvida em relação a esta situação, a este caso? A Paula, que tinha dúvida, o da Elton. Não, professor, então, só resumidamente, porque eu sou péssima nisso, então, eles receberão 70% da pensão. E por que tu acha que eles vão receber 70%? Para ver se eu tô clara. Oi? Porque eles ganham um acréscimo de 10% cada um. Porque o artigo 23 da emenda constitucional diz, né, que a pensão por morte, ela será de uma cota familiar de 50% acrescida, né, de 10 pontos percentuais por dependente, está, né? Por isso que eu mostrei e fui fazendo com que vocês transitassem, caminhassem, né, pelas leis aqui que a gente estudou, tá bem? Tá bom, então, obrigada. Agora entendi. Tá, ok. Tá, então a Paula, o Daelton, tá? Mais alguém ficou com... deixa eu ver na lista, tá? Era a Carol, tu tem condições de falar agora? Sim. Então, chegou o teu momento, Carolina. Tá. É no da Rosália, do que ela vende salgadinhos de festa. Opa. Quem? É o da Rosália. Tá, deixa eu localizar aqui. A B. É a 4. É a 4, a última questão do B, né? Não, é porque para mim tá como primeira. Então não tem como. Ah, tá. Tá, vamos lá. A B, eu não consigo entender essa questão dos recolhimentos, assim, de mínimo. Vamos fazer o seguinte. Leia o caso e me diga o que você entendeu. Tá, começa. Ela tá... Todo a questão? Sim, isso? Rosália Antunes, 56 anos, trabalha por conta própria produzindo salgados e doces e vendendo para festas. Tem aproximadamente 23 anos de contribuição até o presente momento. Rosália sempre fez recolhimentos
recolhimentos com base no salário mínimo, considerando que Rosália somente poderá se aposentar por idade aos 62 anos e o marido recebe 1.750 de proventos de aposentadoria, responda. Daí tem a B e a C. Tá. Aí a A eu coloquei que ela é contribuinte individual obrigatório porque ela exerce atividade com fins lucrativos. Não sei se está certo isso também. Tá, daí depois isso a gente confere na lei. E a B eu não consegui, eu não achei. A B eu não Você não achou? questão do recolhimento mínimo, se tem um mínimo, eu não achei. Não. Tá. Deixa eu só Eu lembrar. procurei no material. Quem falou que procurou no material? Eu, Carol. Tá. E na lei tu procurou, Carol? Eu dei uma lida, mas eu não achei nada claro, assim, eu não consegui. Muito Na bem. verdade, eu dei uma pesquisada, assim, até mas eu fiquei com medo de usar a informação, porque não era nenhuma informação, assim, muito que tipo, se a lei ou alguma coisa, era mais informação, tipo, é assim, sabe? Eu achei no artigo 21 da lei, professora. Do 11% do salário mínimo. Quem falou que achou no artigo 21? Eu, Andréia. Ah, tá. E tu poderia explicar para a Andréia para... Eu botei que ela era contribuinte individual, porque como ela trabalha autônoma, né, eu considerei essa lei. Esse artigo daí. Tá, no artigo 21. 21 Deixa eu só ver aqui, professor. da lei... Da lei 8.212. Não, 212, professor. Exatamente. Mas a dúvida é da letra B, não é a Sim. A letra A, viu, Deia? Sim, eu entendi. Mas está no artigo 21. Ali no artigo 21 fala sobre quanto a porcentagem de que ela pode contribuir? Olha aqui, a dúvida, eu acho que foi a Carol. Carol, tu falou ali se ela era contribuinte individual e né? Daí a definição, a definição, só um minutinho que eu tenho que botar aqui a bateria, por favor, tá acabando. Está no parágrafo 2º, inciso 1º. Muito bem. Todos estão vendo onde eu estou mostrando? Sim. Tá. Pessoal, aqui está falando de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo. Daí vocês vão definir depois se a Rosália, tá? Ela é contribuinte individual ou facultativo, é a pergunta que eu faço para você, se eu não me engano, a A, tá? E aqui tem alguma explicação. Eu não sei se vocês enxergam alguma possibilidade, que foi a Andréia, né, Andréia, que falou que você utilizou este artigo, Andréia. Oi. Peraí. Tá. Eu botei o artigo 21, parágrafo 2º. Daí eu botei assim na resposta. Considerando que Rosália vai se aposentar por idade, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de 11%. Tá. Não poderia ser... Eu coloquei isso, eu só não tinha achado bem o artigo.
Tá? A minha pergunta, a minha dúvida, não poderia ser 5%? Alguém me escuta ainda? Escuto, Sim. só que eu não sei. Tá? Eu acho que não, professor. Professor, eu botei não porque ali no inciso segundo, dos 5%, fala de segurado facultativo, né? Isso, e ela é individual. Exato. Tá. Mas olhem aqui, ó. O segurado, né? Ok. A contribuição pode ser, tá? Será de 15, tá? 5% do segurado facultativo, sem renda, tá. Muito bem, tá? Então, aqui está a explicação. E olha onde é que está a definição de baixa renda. Aqui no parágrafo 4º, tá? Aqui no parágrafo. Pessoal, vocês estão vendo essa discussão do CAD único, cadastro, agora, em função das pessoas que estão recebendo o auxílio, tá? É esse cadastro aqui que a gente fala, a pessoa para receber benefício assistencial, tá? Elas precisam fazer esse cadastro no CRAS, que é o Centro de Referência, agora me fugiu, social, que tem em todas as cidades, de assistência social nos municípios, tá, gente? É o CRAS que a gente chama, tá? Que tem em todos os municípios, tá? Então, vocês, aqui está a explicação, tá, gente? Então, ela é contribuinte individual, tá? Ela é contribuinte individual, que trabalha por conta própria, tá? Então, é possível 11%? Vocês daí têm que analisar o que diz aqui a lei. A impressão que eu tenho que bate essas informações com aquilo que está lá no caso. Ou não, gente? Ô, Vocês professor, se o enxergam senhor relação? considerar os 5%, eu vou ter que entrar com recurso, professor. Eu também. Não, eu não disse que eu considero. Eu não disse que eu considero Não, 5%. professor, porque não tem nenhum lugar dizendo que ela está inscrita no cadastro e outra só diz que ela contribui sobre o salário mínimo, mas ela não quer dizer que ela não receba mais. Sim, exatamente. Tá? Mas tá certo a tua interpretação e análise. Tá? Deixa eu ver quem era a Carolina, que estava com a dúvida, com a pergunta. Cadê a Carol? Está viva ainda, Carol? Viva, Tu tô aqui. conseguiu esclarecer, Sim. esclarecer a tua dúvida, Carolina? Tá. Eu cheguei a... Só não sei por que eu não achei na lei, não li, eu acho que eu estava ali no parágrafo, não li direito, mas tinha ficado um pouco a dúvida, mas eu coloquei 11% também. Ok, tá. Só queria explicação. Muito bem. Agora, eu não sei se alguém mais ficou com alguma dúvida nesse caso da Rosália. Eu tenho, Dir, mas é na questão C. Deixa eu ver a Suelen. Isso. Por que você tem dúvida na questão C? O que você entendeu ali da questão? Eu coloquei o seguinte, Dir. A gente discutiu ali a questão, porque assim, ó, ela tem 56... Tu discutiu com quem essa questão? As minhas coleguinhas, né, Dir? Oi? A minha coleguinha, né? Então tá. A minha dupla. Não, eu e a Paula, a gente tá conversando, a Paulinha aí, ó. Na verdade, assim, ó, ela tem... que eu coloquei lá, que ela tem 25 anos de contribuição e ela já está com 56 anos, tá? Pela regra ali, ela poderia se aposentar com 60 anos enfim, as regras seriam os 15 anos de contribuições, que corresponde aos 180 ali. Deixa eu só olhar aqui que eu anotei.
pelo tempo de contribuição, ela não se encaixaria, ela não poderia se aposentar pelo tempo de contribuição, e sim pelo de idade. E a questão ali, peraí que eu vou ter que abrir que a tua sumiu da tela, eu tava lendo por ela ali. Ah, eu voto de volta. Tá. É que ficou, eu não te escutei, tinha congelado, daí aqui, pelo menos, a voz eu não estava recebendo, por isso que eu fui ver se tinha imagem. Tá, peraí. A pergunta ali é, considerando o histórico de contribuições de Rosália, ela precisa contribuir todos os meses, o que você orienta? Ali a gente conversou, o que acontece? Ela tem, ela tem 56 anos, faltariam 4 anos para ela se aposentar. Interessante essa tua matemática. Viu só, que bacana? Como tá engraçadinho, Adi. Ô, Paula, este cálculo tá certo? Ah, professora, eu vou ter que pegar minha calculadora aqui, peraí. Daí, então... Ô, Daelton, eu vou perder essa geração, o que aconteceu que esqueceu da matemática? Ai, o dia. Ai, ai. Tá, então, aí ela tem 56 anos, falta um tempinho para ela se aposentar por idade. Por contribuição, ela tem só 25 anos. Ela precisaria de um pouquinho mais também. Não me pergunta agora, porque eu não lembro. Acho que são 30 anos. Isso? Alexandrino? Eu não botei isso. Tá, daí... Ela tem 23 anos de contribuição, tá escrito aí. Ah, isso. Peraí. 23, tá aqui. É que eu escrevi errado ali. Então, ela precisaria de um pouquinho mais. Ela ia se aposentar por idade. Resumo da história. Porque ela tem os requisitos, que seria o valor a 180 mensais e tal ali. A dúvida é se ela teria que continuar pagando até a idade. O que é isso? O que são essas 180 mensais? O que tu quer dizer com isso? São os requisitos ali que ela... Porque tem os requisitos... E como é que a gente chama este requisito? Mas pergunta difícil, né, Odira, essa hora da... São as contribuições. E os colegas não vão? Coleguinhas! E como é que a gente chama isso? Contribuições, Quem é que falou a contribuição? Andréia. E como é que a gente denomina essa? A carência? E como é que a gente denomina isso, Andréia? Oi? A carência? Quem falou carência? Eu, professor. A Suelen? Ainda, né? Tá. Exato, gente. Lembram dos requisitos? Um dos requisitos é a questão da contingência, tá? É a questão da contingência, aliás, da carência, e ela cumpriu com o requisito, perfeito, tá? Então, ela tem o requisito primário, ela tem a questão da carência ali do tempo, enfim, e aí a dúvida é se ela continuaria contribuindo até ela fechar os 60 ali para poder se aposentar. Aí, conversando, a gente ficou com uma dúvida no seguinte, até na verdade são duas. Aquele período de graça, ele se encaixa em caso de aposentadoria? Por exemplo, se ela vem contribuindo até agora, sim, né? Se ela vem contribuindo até agora, tá? Ela tem o período de graça, sim. Perfeito. Tá? Ela tem que ir lá do artigo 25, tá? Ela tem um período de graça, sim. Tá, que daí ela seriam 12 meses, podendo prorrogar por mais 24, certo? Exatamente. Tá, então, mas, de qualquer forma, faltaria ainda um período. Então, ela poderia contribuir mais um período, aí ali tá tudo marcadinho, bonitinho, que não vou lembrar agora, e ela poderia se utilizar desse período de graça até fechar os 60. Não sei se deu para entender, mais ou menos. Tá, mas eu não entendi. Que no caso, a duas dúvida coisas, tá? Né? Que ela poderá se aposentar.
se ela vai se aposentar somente aos 62 anos, por que você está falando que faltam 4 anos e ela se aposenta aos 60 anos? Porque, na verdade, tem a questão, ela ainda se encaixa na regra antiga, né? Pela questão da tem a regra de transição, alguma coisa assim. Agora eu não tenho aqui aberto, peraí. Tá, qual é o artigo? Peraí que eu vou abrir aqui. Da lei 8.213 é o 48 que fala dos 60, né? Daí tem a emenda. Mas daí agora você... que está no artigo 40, Sim. segundo, eu tenho ela aberta aqui, peraí. Eu só achar. Isso. O artigo 40? É no segundo que fala... Na verdade, eu não sei se é, né, ali, mas... O artigo 40. Acho que é o 40, deixa eu ver, cadê? O artigo 40. Não, cadê? Deixa eu abrir aqui no meu... Cadê? Esse aqui... Não tem artigo 40. É o máximo, é o 35. Não, eu não sei o que eu anotei aqui, Udir. 36. É que eu tô com aberto com a... Tá? Mas que vamos fala ver. 140. Deixa eu só colocar aqui até o 56 para ver se tem alguma situação. Tá. Aqui está falando em servidor público, o artigo 4º. Ela não é professora, ela não é professora. Eu estava olhando aqui, Odir. Eu acho que eu notei errado aqui desse dos 62, da idade, né, de 62. Mas tem... olha, aqui tem o artigo 16. O segurado filiado do regime até a data em vigor desta emenda constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente 30 anos de contribuição. Ela tem 30 anos de contribuição? Não. Quantos anos de contribuição ela tem? 20... Peraí. 3. 23. 23, está aqui, ó. Tá. Ó, 23 anos. Estou mostrando a imagem para vocês. Tá. 23 anos, tá? Segundo, tá? Ela tem 56 anos, ela poderia estar aqui, né, nesta regra de transição aqui, mas ela não se encaixa nessa regra de transição aqui. Tô tentando achar, Odir, calma. É que é tanta aba aberta aqui. Ela precisa contribuir todos os meses, gente? Não. Odir. Quem falou Sim. não? Oi? Paula. A Paulinha. Paula, por que ela não precisa contribuir todos os meses? Não, eu não falei que ela não precisa, professor. Como assim? Eu disse não. Não? Não, é que assim, a Suelen... então, tu acha... Peraí. A Suelen fez todo esse entendimento. Eu não consegui me aprofundar. Eu fui mais básica quando a gente conversou. Aí, no meu entendimento, eu aconselharia que ela continuasse contribuindo. E... Por que, Paula? Como ela é contribuinte individual, eu acho que ela deveria continuar, né, contribuindo até se aposentar. Eu botei com Até base no ela... 30, inciso 2 da lei 8.212.
se eu não me engano. Ai, será que eu não tô com a lei aqui? Tá. Essa lei, esse artigo fala sobre que o contribuinte individual deve pagar ela por iniciativa própria até 15 dias do mês seguinte. Então, com base nesse artigo, como eu falei para a Suelen, eu acho que ela deveria continuar pagando. Eu não achei nada que dissesse que ela não deveria, ou algum outro argumento. Ouvi dizer também algum tempo ficar sem pagar, mas isso eu não achei nada. Tá? Então, olha aqui, vamos ver se aqui há algum tratamento diferenciado para o contribuinte individual. Ou em termos de carência, não, né? Ô, Dir, Oi. tem um artigo. Então, aqui. Tá, pode falar. Tá, o Não artigo temos. 82. Deixa eu só olhar aqui. Qual? O artigo 82A. De qual lei? A 8.213. O artigo? Deixa eu só olhar se é. Ele tá, na verdade, ele tá. Deixa eu só abrir aqui, peraí. É 8.213. 82 foi revogado. Assim, ó, eu tô olhando na lei complementar número 123. A lei complementar, lei complementar 123 não é. Olha aqui, ó, só um pouquinho. A lei complementar 123 de 2006? 2006. Essa aqui já vou, olha aqui, é o negócio de microempresa, do MEI, essas. Tá, aí tem um artigo dele embaixo que remete a 8.213, que fala do contribuinte individual. Que é o 80. Não, mas. Não? Não. Aqui, ó, pessoal, voltamos para cá para esclarecer a dúvida, tá? Primeira situação que eu tenho que analisar aqui. O que eu preciso orientar para a Rosália, gente? Quais são... vou dar um exemplo. A Rosália tem 56 anos, tá? Ela vai se aposentar com que idade, Suelen? 60. 62. 62. Ô, Paula, tá aqui destacada. É difícil, já falei umas 1000 vezes. Não tô olhando, não tô olhando. Tá bem. Tá, aos 62 anos, ela se aposenta na nova regra aos 62 anos por idade, tá? Então, quantos anos faltam, Suelen? Não sei mais fazer conta, Dir, me perdi agora. 6 mais 6? Difícil. 12, né? Então, se eu descontar 12 por 6, são 6 anos que faltam, né? 56, 62, 6 anos, tá? A primeira situação, vai alterar o valor do benefício se ela continuar contribuindo mais ou menos? Porque o que diz aqui? Que ela sempre fez recolhimentos com base no quê? Salário mínimo. No salário mínimo. Então, qual é o primeiro entendimento que a gente precisa ter? Ela se aposenta pelo salário mínimo. Sim. Essa é a regra. Ela se aposenta pelo salário mínimo, tá? Então, o que ela precisa cuidar? Para não perder a qualidade de segurada. Porque se ela ficar doente, acontecer alguma situação com ela, essa é a grande questão. Lembram que na aula eu dei o exemplo para vocês, inclusive, esse foi de uma situação de 2 clientes que eu estou orientando, e orientei, elas têm basicamente essa idade, 56 anos, que elas estão contribuindo, são contribuintes individuais, tá?
contribuintes individuais, tá? Ela, claro, eu só troquei aqui o nome, eu mantive a idade da cliente. Ela trabalha exatamente com isso que vocês estão vendo aqui, tá? Ela tem mais ou menos este período aqui de contribuição, tá? Ela tem este período de contribuição. Ela precisa contribuir todos os meses? Paula? Olá. Se ela deveria continuar contribuindo? Não, a minha pergunta é se ela precisa contribuir todos os meses. Aí que tá, eu não encontrei nada, então eu acredito que sim. Eu não encontrei nada. Tá, mas daí é uma interpretação, é nossa interpretação. Primeiro, quais são os requisitos para que, se ela precisar de algum benefício, quais são os requisitos? Que a gente tem sempre é contingência, né? A qualidade segurado, tá? E carência. A contingência para aposentadoria, ela só vai adquirir com que idade? Aos 62 anos, tá? A carência, ela já cumpriu? Já. Já cumpriu. Qual é o outro requisito que a gente tem que cuidar? Manter a qualidade do segurado. Exatamente, são essas orientações. Estão percebendo como as pessoas precisam de advogado? Elas precisam de advogado porque daí elas não gastam dinheiro de forma desnecessária. Elas pagam a consulta para você e poupa no ano quanto? Ela paga o valor, né, que ela iria pagar para o INSS 1 ou 2 meses para o advogado, e ela, no ano todo, ela poupa, né? Então, estão percebendo como é importante a gente conhecer esses detalhes? Né? E que os casos que eu coloquei para vocês são de situações reais. O que eu fiz? Vou aproximar o conteúdo de situações reais para vocês analisarem. Tá? Muito bem. Então, nós tínhamos a dúvida da Carolina, já sanamos, da Paula já sanamos, do da Elton, eu não sei se ainda tem alguma outra dúvida, da Elton. Só liga o microfone para a gente ouvir. Ficou no primeiro caso ali, assim. Eu respondi a última e a primeira eu considerei que ele não tinha direito. Mas ali é uma discussão de direito de família, tá? Você está querendo ampliar uma discussão de direito de família, tá? De direito de família. Então, aquela situação ali, eu até vou abrir aqui para ti o Código Civil, tá? E vou te mostrar o artigo. Tá? Vou te mostrar o artigo, tá? É o 1723 que eu falei, né? Tá? Olhem, está lendo aqui, Delton. Opa, não. Desculpa, não estava compartilhado. Às vezes o professor está enxergando aqui, imaginando que vocês, por telepatia, estejam vendo. Aqui, Delton, tá? Então, a discussão é essa. Eles tinham uma convivência pública contínua e duradoura? 1 ano, tá? Ok? Mas a grande questão está aqui. Se eles tinham ou não o objetivo de constituir família, tá? Mas a Paula reconhece como filha que eles viviam juntos? Vai depender da documentação. Então, essa é uma situação, né, que depende da documentação. É muito mais direito de família, né, aqui do que se há documentação, se há comprovantes, tá, Del? Sim. Tá. Perfeito. Fazei na prestação lá. Tá. Vamos voltando. Alguém mais tem dúvidas, gente? A Suelen, a tua dúvida nós esclarecemos? Sim. Tá.
Tem mais alguém que ficou com dúvidas? Deixa eu ver Não. aqui. A Tainá, tem alguma dúvida, Tainá? Eu não consegui. Deixa eu olhar aqui na mensagem, já que eu não vi a tua voz. Ah, tá, ok, Tainá. Se tiver dúvida, escreva, por favor, Tainá. Já vi ali que você colocou a mensagem, tá? Pessoal, então, se vocês não têm dúvidas, tá? Agora vamos finalizar, tá? Revisar o que precisa ser revisado, tá? Os que trouxeram discussão aqui para a aula vão ser contemplados com alguns décimos a mais, tá? Então, né, que trouxeram discussões aqui para a aula de hoje, que participaram aqui efetivamente, tá? Então, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma outra situação que vocês queiram esclarecer? Não, professor, eu só gostaria de saber se sábado nós vamos ter aula ou não. Sim, William, tá? A gente tem muita demanda lá do núcleo, teremos sim, tá? Perfeito, vou estar atento. Perfeito. Então, tá. Deixa eu ver se mais alguém escreveu aqui. Não. Tá, obrigado, Tainá. Vimos aí que você disse que não tinha dúvidas, tá? Deixa eu ver, Ivani. William. Tá. Tainá, tá? Pessoal, então, se ninguém mais tem dúvida, eu vou desligar aqui agora. Finalizamos a nossa aula por hoje. Deixa eu só desligar aqui, tá?